como a gente mostrou no primeiro ponto, a questão das trocas de mercadorias, e eu falei lá que ainda hoje isso acontece no mercado imobiliário, quando a gente atravessou aquela crise de 2017, 2016, o que foi que a gente imaginou? A gente imaginou um mercado onde a gente pudesse não trabalhar com a moeda propriamente dita, ou seja, voltar aos primeiros tempos. E aí nós elaboramos, nós criamos uma feira de troca de imóveis. E isso onde? Na cidade de Caruaru. Por quê? Porque a cidade de Caruaru é uma cidade tipicamente de feira, é conhecida nacionalmente como uma cidade de feira. E dessa forma nós criamos a Feira da Troca de Imóveis, como você pode ver aí, está aqui na tela para você ver. Essa feira de imóveis gerou inúmeros negócios, nós tivemos troca de mercadorias, nós tivemos troca de apartamento por casa na praia, troca de casa na praia por apartamento em Caruaru, carros sendo trocados, motos, ou seja, foi uma verdadeira feira do troca, só que uma feira do troca de imóveis, como hoje você ainda tem em muitas cidades a feira do troca, ou seja, aquela cultura do troca ainda continua viva na cabeça das pessoas. E não se espante se futuramente você tiver grandes estabelecimentos comerciais voltados única e exclusivamente para a troca de mercadorias. Esse é um novo produto, você vai ter um espaço onde ali as pessoas só vão fazer trocas de mercadoria, não vai existir nem o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, esse dinheiro mais moderno que a gente tem. E você vai voltar a ter novamente um mercado de troca de mercadorias. Isso, para mim, não causa espanto nenhum se começar na próxima semana, se começar no próximo mês, a gente vê grandes shops exclusivamente para troca. Troca de livros, troca de sapato, troca de roupas, troca de camisa, de revistas, de livros, ou seja, enfim, trocas de tudo, inclusive de imóveis do mercado imobiliário. Por isso que nós lançamos a troca de mercadorias, a troca de apartamentos, a troca de produtos imobiliários nessa primeira feira do troca da cidade de Caruaru, que virou uma referência e já aconteceram outros exemplos e várias trocas vêm sendo feitas a partir daí, a partir desse lançamento da Feira da Troca de Imóveis. Então ainda hoje você tem a Feira da Troca de Imóveis. Como a gente também mostrou para você, nós tivemos a influência japonesa do comerciante lá da cidade, né, de Edo, hoje Tóquio, ou seja, era Edo antigamente e hoje é Tóquio. E a estratégia, ele previa esse desenvolvimento dos novos produtos de acordo com as necessidades do consumidor. Também ele dava o reembolso por compras que por algum motivo não satisfizesse o cliente. Veja a cabeça desse japonês lá no ano, né, de 1600 e tanto, 1700, ele já imaginava em devolver para o cliente o dinheiro daquilo que ele comprou e não gostou, criando o que a gente chama de fidelização. Isso é puro marketing, ou seja, você fidelizar o seu cliente, você ter ele voltando a comprar a você sempre. E no mercado imobiliário isso é fundamental. E um dos pontos que fazem muito isso acontecer no mercado imobiliário é o pós-venda. Esse pós-venda é realmente uma grande oportunidade do corretor de imóveis trabalhar o seu cliente depois que ele compra. Tornar-se amigo dele, dar apoio na hora que ele precisa, resolver problemas secundários que não tem nada a ver com a transação comercial. Isso vai criar um elo de amizade, um elo de aproximação, um elo de satisfação. E assim vai passar a ter amigos ao invés de clientes. E esses amigos, com certeza, trarão outros clientes para você. Então, adota o exemplo do comerciante japonês, veja o que o seu cliente precisa, crie o produto em cima do que o seu cliente precisa, apresente o produto que o seu cliente quer e não o que você acha que ele deve ter, e depois acompanhe a satisfação desse cliente para que ele possa trazer novos clientes para você, ok? Então você está vendo aí no gráfico que nós temos a necessidade, nós temos o consumo, nós temos os bens materiais e nós temos o serviço. Então você tinha um variado estoque e tinha também um estímulo para as indústrias que colaboravam na construção desse processo de satisfação do cliente. Dessa forma, cria-se um ciclo que a gente chama de ciclo do produto, que é de quando o produto é pensado, idealizado, criado, até a sua finalização.
Então, amigos, está aí a influência japonesa nesse processo. Em seguida, você tem, como a gente falou, o Adam Smith aí com o seu livro A Riqueza das Nações, onde ele fala da administração, né, moderna, da administração pública, e ele diz, novamente voltando lá para o pensamento do japonês, que o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. Ou seja, tudo é feito para que haja consumo. Tudo é pensado para que exista o consumo. Tudo é produzido para que exista o consumo. Então, toda produção, ela tem como finalidade gerar o consumo. E isso é tão verdade que se você colocar aí na sua rede social, agora no Facebook, perguntando se vai chover, daqui a pouco vão chegar para você várias propagandas de sombrinha, de capa de chuva, de sapatos para alagamento. Por quê? Porque o mercado trabalha com algoritmo e aquela palavra chuva vai dizer que você tem uma necessidade. Ora, a sua necessidade é só saber se vai chover, mas para o mercado, a sua necessidade pode ser o sapato, a sombrinha, a capa, e dessa forma ele começa a lhe enviar propostas para que você possa adquirir esses produtos que ele está vendendo. E a rede social serve como canal de divulgação desses produtos e também como a ponte que vai unir você ao fabricante do produto, ao vendedor do produto. E aí, a partir da economia moderna, a gente entra justamente na era do consumo, onde nessa era do consumo a gente vai trabalhar com as questões da revolução industrial. E aí nós temos a Revolução 1.0, você vê aí que ela vem com a mecanização, a energia a vapor e a energia hidráulica, que são as grandes hidrelétricas que foram construídas. Então você tem a mecanização, a energia a vapor e a energia hidráulica. Depois você vai para uma indústria 2.0. Nessa indústria 2.0, você tem a produção em massa dos produtos, você tem uma linha de montagem e você tem a descoberta da eletricidade, o que gera enorme crescimento e enorme avanço da produção no mundo, gerando mais e mais consumos. Tanto é que é aí que surge o carro Ford, e tem um detalhe interessante no carro Ford, né? A linha Ford, quando foi inventada por Henry Ford, ela só tinha carros pretos. E o slogan dele era bem simples. Você pode escolher o carro na cor que você quiser, mas você só vai levar preto. Por quê? Porque antigamente era o produtor, era o fabricante quem decidia o que fazer. E aí ele só fazia carro preto. Hoje em dia não. Hoje em dia o carro sai na cor que o cliente quer. Ele pode até escolher essa cor. Ele pode até exclusivamente ter uma cor só dele. Ele pedir para a indústria aquela cor e aquela cor vir da indústria para ele. Evidentemente que pagando um pouco mais caro. Mas existe essa possibilidade. E aí você tem a linha de montagem. Na linha de montagem tem um filme muito interessante do Charlie Chaplin, né, que ele mostra o trabalho mecânico robotizado daquelas pessoas trabalhando nas linhas de montagem da indústria, todos fazendo a mesma coisa, todos trabalhando no mesmo setor, aquilo separadamente. Então é o Grande Imperador, se não me engano, alguma coisa dessa, o Grande Ditador, alguma coisa dessa aí, mas é um filme de Charlie Chaplin, muito interessante, sobre a produção em massa, sobre a indústria 2.0 que você vai acompanhar. E a eletricidade vem e revoluciona o mercado. A eletricidade vem e gera enormes possibilidades do crescimento do consumo, do crescimento da produção, do avanço da economia, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E hoje a eletricidade já muda, né? Aquela eletricidade padrão que a gente tinha, a gente já passa a ter um novo formato, que é a energia solar, que é a energia através do hidrogênio, ou seja, várias formas novas de se fornecer energia para a produção, sem exatamente ter aquela fiação, aqueles cabos, aquelas coisas, e precisar grandes estruturas. Você tem depois a indústria 3.0, onde surge o computador, onde surge a tecnologia, o início da internet, o início da tecnologia, e vem a automação. Essa automação começa a robotização das indústrias, a robotização das fábricas, e hoje os robôs já começam a atuar em todos os lugares. Um processo de automação que você vai vendo a cada dia crescendo mais. Tudo isso
evidentemente, vai necessitando também de um mercado cada vez mais competitivo, de profissionais cada vez mais preparados, porque senão ele é engolido pela máquina. Não esqueça que seu dedo é que liga a máquina. Sem seu dedo, não tem máquina funcionando. Então, você é peça importante ainda nesse jogo. O que você precisa encontrar é o seu lugar. E você, como corretor de imóveis, não pode, de maneira nenhuma, ficar longe desse processo de modernização. Porque hoje nós estamos vivendo a era da indústria 4.0. Que indústria 4.0 é essa? É a indústria do sistema físico mesmo, é a indústria cibernética, é essa indústria do algoritmo, que trabalha em cima do que você pensa, do que você imagina, do que ele acha que você quer. E aí ele começa a buscar essa parte. Então nós vimos até agora esses pontos, né, do início do marketing, que é a troca de mercadorias, a influência japonesa, a revolução industrial e a economia moderna de Adam Smith. Esses 4 pontos estão na sua apostila, você trabalha esses pontos, responde às questões do exercício que está lá com você e dessa forma você vai se preparando para fazer a sua prova. Continuando, nessa indústria 4.0 nós temos uma nova era, que é o nascimento do marketing de consumo ligado ao surgimento da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra nos finais do século XVIII, ou seja, por volta de 1789. E aí você tem, né, essa criação, hoje você tem os robôs autônomos, você tem simulações feitas imediatamente, você tem a integração de sistemas, a internet das coisas, a cibersegurança, computação em nuvem, você deixa tudo o seu computador nas nuvens, a impressão 3D, ou seja, impressoras de 3D que já fazem até casas, a realidade aumentada, onde você tem os óculos visuais e tudo, e você tem o principal, que é o Big Data, o acúmulo de informações, a guarda de informações. Tudo isso hoje você já, de certa forma, encontra no mercado imobiliário, dentro da tecnologia. Hoje você já tem robôs que apresentam produtos imobiliários para o cliente. O cliente não precisa mais de um corretor, pessoa física, para ver um apartamento decorado, para ver um imóvel. Você chega em São Paulo, tem robôs que fazem essa apresentação para você. Assim também como as simulações. Você tem hoje simulações que são feitas automaticamente, não precisa mais daquela calculadora, daquela coisa. Automaticamente na internet você já faz a simulação bancária. Tudo isso é consequência dessa revolução industrial que está chegando para a gente. A integração de sistemas. Você tem plataformas digitais, umas interagindo com a outra, Instagram com Facebook, Facebook com o WhatsApp com o seu site, com a sua plataforma, com a empresa que você contratou para dar um site para você. Enfim, tudo isso está aí. A cibersegurança, ou seja, você tem os sistemas de segurança das coisas, tem também essa internet das coisas que está surgindo aí, onde só as coisas são ver, e você vai vendo todo esse ciclo continuando gerando e a gente fica realmente surpreso sem saber o que é que nós vamos ter pela frente. Então, esse primeiro ponto a gente encerra com esse gráfico aqui da nova era da Revolução Industrial, a Revolução Industrial 4.0, que é o espaço ciberfísico, cibernético que está aí com a gente.